Olá, boa noite. Hoje é 18/11/2023. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual em nome de Jesus Cristo. Que Ele lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome de Jesus Cristo. Que Ele lhe enche com o amor dele. Que Ele lhe ajude a amar o seu próximo, a fazer o bem, a ajudar, a ser uma bênção na vida do seu próximo. Porque você sabe que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Se você amar o seu próximo, se você se amar o seu próximo, você está obedecendo o segundo maior mandamento. E obedecer o segundo maior mandamento é passaporte para o céu, se você fizer o bem. Em Tiago capítulo 4, no versículo 17, está escrito assim: aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então fazer o bem, todo mundo sabe o que é fazer o bem. Fazer o bem é dar um prato de comida a alguém, é dar uma roupa, é dar um lençol para dormir lá no frio, é ajudar, é abrir uma porta de emprego, é não fazer o mal. Então, Lucas capítulo 1, no versículo 39. Eu estou aqui juntamente com a minha esposa e com a Breda Anastácia. Elas estão ali, logo ali, mas Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Em Mateus 18, no versículo 20. Então Jesus, ele está no nosso meio. Quem aceitou Jesus e quem se batizou? Quem crê em Deus e em Jesus Cristo? Quem lê as Escrituras Sagradas? Quem escuta? Jesus está na casa? Tá. Está na vida da pessoa? Tá. Então Jesus, quando você vê uma pessoa que aceitou Jesus e que se batizou, a pessoa está com o Espírito Santo, a pessoa está na presença de Deus, da maneira que Ele determinou, que Ele preparou para que o ser humano estivesse, através de aceitar Jesus e de se batizar. Então a Bíblia diz no Salmo 34, no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então toda pessoa que aceitou Jesus, que se batizou, que crê em Deus, que teme a Deus, que renuncia o mundo, as coisas do mundo, o anjo de Deus está ao lado da pessoa para livrar a pessoa. Então eu e você devemos respeitar, tratar bem, ajudar as pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram, as pessoas que creem em Deus e em Jesus. Por quê? Porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque o ser humano pode chegar a sofrer algo por o fato de não respeitar, por o fato de querer ou tentar fazer mal às pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram. Não fique impune. Quem faz mal a quem aceitou Jesus, que se batizou, a quem crê, não fique impune. Então, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então, o anjo do Senhor está ao redor. Então, entenda, se você crê em Deus e em Jesus Cristo, se você teme a Deus e a Jesus Cristo, o anjo dele está na sua casa. O anjo dele está ao seu lado, aonde você for. Pode crer nisso. Então, em Lucas 1, no versículo 39, aqui há uma confirmação de dois seres que não eram simplesmente seres igual eu e você, ser humano normal. Então, em Lucas 1, versículo 39, Maria visita Isabel. Então, na visita de Maria a Isabel, aconteceu uma manifestação do céu na terra e da terra na terra. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então Maria, ela estava buchuda, tinha acabado de o Espírito Santo vir sobre ela e ela concebeu Jesus Cristo. Agora o interessante é que Jesus Cristo, ele já existia na eternidade. O interessante é que aquilo que foi gerado dentro dela, no caso Jesus Cristo, já existia na eternidade. Então Jesus Cristo, ele já existia na eternidade, ele era um ser celestial. Ele se despiu da sua majestade, da sua honra, da sua glória que tinha lá já. E o anjo, o Espírito Santo, trouxe ele em forma de uma criança e colocou dentro do ventre de Maria. Interessante. Então, Jesus era um ser celestial que veio com o Espírito Santo sobre um ser humano, sobre uma mulher, sobre um humano, uma mulher, e concebeu. Ficou gerado dentro dela.
diminuiu tanto, que ficou tão pequeno que coube dentro do ventre de uma mulher. Por quê? Porque Deus, ele é sábio, ele é inteligente. Então Deus, ele sabe fazer as coisas. E aconteceu algo. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então ela foi visitar a Isabel porque ela cria que aquilo que o anjo falou para ela era verdade. Ele diz: eis que tua prima, esse é o 6º mês que ela está grávida. Então ela foi lá, porque ela sabia que o anjo estava falando a verdade. Então as palavras dos anjos e as palavras de Jesus e de Deus são verdadeiras. Confirmadas por nós, por o ser humano e por Deus na terra. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Então, João Batista, que estava no ventre de Isabel há 6 meses já, quando Maria falou com Isabel, a criancinha saltou no ventre dela. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, a manifestação. Então a Isabel foi cheia do Espírito Santo naquele momento. Só que ela já tinha um ser dentro dela que era cheio do Espírito Santo. No caso, João Batista, ele nasceu já cheio do Espírito Santo. E quando Maria saudou ela, ela foi cheia do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, o amor de Deus, a presença de Deus, coisas boas no seu coração, se você visitar quem tem coisas boas ou quem quer viver coisas boas, no caso, a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo, ele vai confirmar coisas, ele vai ajudar um ao outro. Sem dúvida nenhuma, eu vejo que ela foi cheia do Espírito Santo. Então, nada é por acaso. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, que Isabel falou. Que Isabel sabia, já pelo Espírito Santo, que Maria estava grávida. Já sabia que o Senhor, o Salvador, estava dentro da barriguinha dela. Como foi que Maria soube? Através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele pode lhe mostrar coisas, ele pode confirmar coisas a você. Então você tem que entender que quem tem o Espírito Santo sabe até quando a pessoa está falando algo que é verdade ou algo que é mentira. O Espírito Santo confirma quando a pessoa está realmente falando de coração ou amando o seu próximo de coração. E de onde me provei isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então Isabel já sabia pelo Espírito Santo que quem estava gerado dentro dela, da Maria, prima dela, era o Salvador, Jesus Cristo. Então você sabe, o ser humano sabe que a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho, o caminho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo é para o nosso bem. Porque o Espírito Santo, ele nos confirma. O Espírito Santo confirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho seguro para conseguir a salvação. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então João, ele era cheio do Espírito Santo. E João saltou dentro do ventre porque ouviu a salvação de Maria, a criancinha. Quer dizer que a criancinha já estava ouvindo. Sim, ela ouviu, ela sentiu alguma coisa no coraçãozinho dela que já estava com 6 meses e saltou dentro da barriguinha de Maria. Então, os médicos, os especialistas, eles creem que a criança ouve dentro do ventre por causa desse versículo também, porque eles estudam. Então, quando Maria saudou Isabel, a criancinha ouviu e saltou dentro do ventre dela. Ela ouviu. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, tudo que o anjo falou para Maria se cumpriu. E tudo que a palavra de Deus fala direcionada para mim e para você, aonde? No Evangelho segundo Mateus a João e na Epístola de Atos até o Apocalipse, fala acerca de nós. Então, Deus abençoe você e sua família. Então, se cumprirá. Então, quem tem o Espírito Santo confirma, há uma confirmação. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sei que aquela pessoa está querendo o meu mal, desejando o meu mal, ou mandando fazer mal a mim, ou incentivando mal a mim. Então, o cara que é o pastor, ele tem que pregar pelo Espírito. Porque se ele pregar na carne, a igreja todo dia sabe quando está na carne e quando está no Espírito. Então, seja do Espírito, ande no Espírito e fale
direcionado pelo Espírito.